Como a família pode lidar com o usuário, tanto do entorpecente quanto do uso do nocivo do álcool? Como essa família pode lidar com essa situação, doutora Carla? Então, o modelo, o exemplo, ele arrasta. Na fase inicial do desenvolvimento humano, por exemplo, nós somos produto do meio. Claro, de uma forma modelada, moldada, mais maduros, mas nós somos produto do meio. Você tem implantado em você a cultura que seu meio implantou, né? Então nós temos nossa cultura, nossa subcultura, e que dentro dessa cultura, cada um, igual você está falando aí, o álcool, ele tem a capacidade de ser absorvido rapidamente no nosso organismo, no nosso corpo. Ele demora em média 5 a 10 minutos. Então, a gente que eu estou falando, usando, né, de uma forma bem... A gente toma e vai para o estômago, do estômago vai para a corrente sanguínea e depois vai para o fígado. No fígado, há uma produção de uma enzima chamada desidrogenagem, que metaboliza esse álcool para posteriormente ele ser excretado, eliminado, né, do nosso corpo. Acontece que uma determinada quantidade exacerbada de álcool, essas enzimas vão ficar comprometidas na sua produção. Então o fígado não vai dar conta mais de fazer essa quantidade, esse processo. E aí, o que acontece? Esse excesso de álcool vai para onde? Vai para o cérebro. E aí, essa enzima, nessa proporção, como eu falei, ela fica saturada e o álcool vai para o cérebro. E no cérebro, a produção de na fenda sináptica, as informações que os neurônios vão se conectando uns com os outros para passar informação para o corpo. Essa informação, ela vai ficar comprometida com a não produção dessa enzima. É por isso que os alcoólatras, você já percebeu? Eles têm problema de esquecimento, eles têm problema de... eles brigam facilmente, não é verdade? Eles estão alterados pelo sistema nervoso. Exatamente, alterado pelo sistema nervoso central e também nesse córtex cerebral, há essa diminuição geral dessas atividades, né, do córtex do pré-frontal, na tomada de decisão, nos impulsos, na inibição social. Você vê que eles ficam mais desinibidos, não é verdade? E aqueles que ficam ricos facilmente são poderosos na fala deles. Exatamente. E tem aquelas pessoas, Jéssica, que tira a roupa, começa a dançar em público, pelados, e fica sem vergonha nenhuma, derruba as coisas facilmente. Isso tudo por causa desse comprometimento motor e essa produção insuficiente dessa enzima no fígado. Por isso que muitos chegam ao ponto do fígado ficar totalmente comprometido e muitos morrem. Aquele momento dito que causa cirrose e o comprometimento do fígado? Exatamente, é isso. Essa enzima não trabalhando da forma que deveria, não dando conta dessa quantidade exacerbada de álcool, ela não vai produzir, né, essa desidrogenagem. Então vai acontecer de chegar ao ponto de ter cirrose. Por quê? Porque quem bebe e é alcoólatra, ele nunca vai beber a mesma quantidade, ele vai sempre beber numa quantidade que supra aquela anterior. Então, essa enzima, ela fica realmente comprometida. E chega um tempo que o médico passar lá, quando essa pessoa passar mal e for para o hospital com cirrose, o fígado não vai funcionar e aí a pessoa pode vir a óbito. Mas sobre a questão da família, que o pai e a mãe, que já começa desde cedo incentivando e dando bebida para o seu filho, eu não tenho nem o que se expressar nisso aí. Eu acho que essa pessoa deve ser punido. É uma criança com certeza que vai ter todos esses comprometimentos aqui em um futuro bem próximo, e é lamentável a situação. Não tenho realmente muito o que dizer. É uma pessoa doente, psicologicamente falando, e precisa ser tratada. A preocupação da OMS, Organização Mundial de Saúde, e também da ONU, a preocupação deles é com relação a exatamente isso: como lidar, como combater
como prevenir e como erradicar essa questão do uso do álcool, do entorpecente desenfreado. E quando se faz esse uso também, ele perde também da sua coordenação motora, ele perde o sentido, por exemplo, o motorista, agora é lei no país, esse motorista ele não pode ter tantos miligramas de álcool sobre o seu corpo, correndo o risco dele perder a sua carteira de habilitação e não poder dirigir por 1 a 2 anos. Exatamente, é uma preocupação para que todos possam recorrer a essa situação, doutora, e voltar à inclusão social e esse cidadão com a mente sã. Sabe qual é o problema, Gerson? É porque quem é dependente, ele nunca se vê como tal. Então, pode observar, a pessoa que precisa de tratamento, ele dificilmente vai dizer que está precisando de tratamento. A negação já é um problema seríssimo e nós temos muito disso. A lei seca no Brasil, ela deu uma melhorada nessa questão dos acidentes, mas ainda temos um número considerável de acidentes e mortes no trânsito por imprudência, por causa de pessoas que bebem. Como eu expliquei aqui, como que o álcool age no nosso cérebro e compromete essa região do córtex cerebral, ele fica com toda a sua coordenação motora, seus sentidos todos alterados, ele não tem condição de dirigir. Então ele vai botar a vida dele e a vida dos outros em risco, como milhares já se foram. Agora, o problema maior do tratamento é porque essa pessoa nunca se vê, como eu disse, né, dependente dessa droga, seja álcool, seja o que for. E vou te falar uma coisa, por pior que seja todas essas drogas citadas e não citadas aqui, as ilícitas, o álcool ainda é uma droga bastante avassaladora, no sentido porque eles têm a ideia de que é lícito, de que pode, e começa a beber, e cada vez mais a família vai ficando adoecida dentro desse contexto. Mas assim, graças a Deus, hoje nós temos o CAPS-AD, inclusive aqui em Itabatã temos, né, que é específico de álcool e de droga. Nós temos ali a psicóloga, né, Eva, que trabalha especificamente com isso, é feito. Então ela trabalha com pacientes que fazem uso e abuso de álcool ou de drogas. Alguns casos eu atendo quando há assim, né, entre nós, mas é específico do CAPS. Eles são uma equipe ali preparada para receber essas pessoas. Então tem atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico, tem assistente social, tem enfermeiro, tem toda uma equipe técnica para poder atender esse dependente químico. Ressaltando que a psicóloga lá faz um trabalho extraordinário, eu conheço, a gente também faz em parceria um trabalho, né? Mas lá, como eu disse, é específico. E o problema também, Jéssica, é porque a própria abstinência ela já causa algumas reações bastante agressivas. Eu me lembro, certa feita, que eu fui levar 2 pessoas em um determinado lugar, né, para fazer um tratamento, e nós tivemos uma viagem bastante assim, preocupante por conta da abstinência desses 2 jovens, né, no seu organismo. Ele estava altamente irritadíssimo. Nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, todos os hospitais e locais eles já têm orientação e pessoas um pessoal capacitado para orientar nessa questão desse tratamento com dependentes químicos. Aqui nós temos a questão do CAPS, né, como eu disse. E o CAPS, por que tem o CAPS? Nós, ao longo dos anos, nós fomos tirando a ideia de pessoas ficarem isoladas, presas em um determinado local, e chamar a família à responsabilidade. Por isso que nós temos os CAPs hoje. Então o CAPs ele faz um trabalho, mas é junto com a família. A família tem que estar inserida dentro desse trabalho, entendendo que o afetivo, o emocional é um fator preponderante e importantíssimo na diminuição e na cura desse dependente químico. Por isso que a família tem que ser chamada à responsabilidade de estar junto, acompanhando todo o processo.
Existe capacidade da pessoa sair da situação sem ajuda psiquiátrica ou sem ajuda do CAPS? Ou também já existe clínica que esse paciente ele pode ser internado? No caso, mesmo ele não aceitando esse tratamento, existe clínica que aceita esse tipo de tratamento? Ou esse paciente ele precisa dar o primeiro passo, ele precisa querer esse internamento para sair dessa situação, doutora? O querer é fundamental. Mas existem casos e casos, né, Jéssica? E a gente tem que analisar tudo individualmente para que a gente possa melhor atender e responder. Por exemplo, a gente tem que ter cuidado hoje com essas clínicas de internação. Tem clínicas que cobram absurdos, mas não têm eficácia no tratamento e eles ainda têm uma forma que eu, enquanto psicóloga, vejo que não é, digamos, por ali, por aquele caminho. Enquanto já tem outras que não cobra nada, faz um trabalho maravilhoso e já vi pessoas, por exemplo, não sei se você já ouviu falar no Instituto Dr. Jesus lá em Salvador, já ouviu falar? Ali eu estive lá, ali tem uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, tem médicos, tem enfermeiros, tem atividades, tem que ter essas atividades, porque assim, Jéssica, como é que você vai tirar algo de alguém se você não apresentar uma outra coisa? Eles precisam estar com sua mente ocupada, e por isso que tem que ter a psicoterapia, ela é fundamental também. Então, essa pessoa, respondendo sua pergunta, não consegue sair sozinha, ela precisa de ajuda, e ajuda psiquiátrica e ajuda do psicólogo, porque os fármacos por si só eles não curam, eles são, digamos, uma espécie de exatamente, é a psicoterapia, né, que vai trabalhando e vai fazendo essa mudança no cérebro do ser humano, fazendo com que ele apresente outros caminhos, ele vá por outros caminhos, o que a gente chama de dessensibilização sistemática, é um trabalho que a gente faz dentro da psicoterapia. Além do remédio, né, dos antietanóis que o psiquiatra passa, mas a psicoterapia ela é de suma importância e tem essas clínicas que ajudam, sim, tem clínicas sérias, mas é preciso analisar direito a origem, tá? Porque, não sei, recentemente nós tivemos problema com uma clínica de internação lá em Mucuri, não sei se você acompanhou o caso, mas, né, teve essa complicação, porque tem também, não é assim abrir um espaço e vamos aqui cuidar, tem toda uma questão, tem que ter uma equipe preparada e capacitada para cuidar desse dependente, não é só assim não. Tem que ter credenciamento para ele estar lidando com a pessoa que precisa sair da situação. Se ele não tivesse problema, nem na porta da clínica ele passaria, mas ele está procurando a clínica porque ele tem um problema, ele quer se livrar desse problema, a família quer se livrar desse problema e quando chega lá encontra outras carretas de problema para ser resolvido dentro da própria clínica que era para dar esse socorro. Exatamente. Então, eles têm que entender o seguinte, a fase mais crucial do dependente quando ele vai buscar o tratamento é o que a gente chama de abstinência, é a desintoxicação. Então, o organismo ele vai estar passando por um processo e esse processo vai ser o momento mais crítico da vida ali daquela pessoa. Então, essa equipe ela está preparada para esse momento, né, de agitação, de nervoso, de irritabilidade, eles vão ficar agressivos e o caminho não é agressão com agressão, porque violência gera violência e leva a beber mais ainda. Mas como eu disse, e assim, para quem não tem condição de pagar uma clínica tão cara ou cara e está passando por uma situação, eu já de antemão, Jéssica, deixo aqui, estive conversando com toda a equipe ali daquele instituto, eu conheci o espaço, como psicóloga eu aprovei o espaço e vi que ali, né, não se cobra absolutamente nada. A pessoa vai acompanhado do seu familiar e vai para aquela equipe ali, faz um trabalho. O que ele precisa apenas levar? São as suas coisas pessoais, né? Sabonete, creme dental, escova, essas coisas. Lá tem tudo que é necessário
para se fazer um bom trabalho com essa pessoa, principalmente nessa fase crítica que dura em torno de 20 a 45 dias, que é a desintoxicação. Então eu já estou aqui para quem está ouvindo e está passando por uma situação na família, eu queria internar fulano e não estou em condição. O ônibus é direto, já para na porta, tá? É só descer, lá eles fazem o acolhimento, não cobra nada e é uma clínica séria. A senhora falou aí sobre essa clínica, qual seria a possibilidade de trabalhar uma campanha para que essa clínica pudesse fazer um trabalho desse em nossa região? Sabemos que nós temos aqui Mucuri, temos Teixeira de Freitas, temos Nova Viçosa, que tem problemas psiquiátricos com relação ao tratamento de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool. Qual seria a possibilidade de uma campanha como essa, de uma clínica dessa vir? Teria condição hoje, o município, a nossa região, teria condição de receber um trabalho como esse, na visão da senhora como psicóloga? Primeiro que lá, eles atendem lá, naquele espaço específico que eu fui, em média 3.500 pessoas ali, dependentes químicos que estão sendo trabalhados, e muitos deles já... E outra, eles oferecem cursos profissionalizantes com o objetivo de que quando eles saírem dali eles já tenham algo para fazer, que eles vão viver do seu dinheiro, do seu salarinho, porque muitos são abandonados pela sua família, gente. Muitos que estão ali não têm essa relação afetiva e, como eu disse lá no início, a afetividade familiar é algo importante nesse processo de tratamento. Em relação à condição, tem. Preciso uma política pública, assim, digamos, de redes, né, e de apoio. No caso lá, esse Isidoro, ele é deputado. Ele tornou-se, né, deputado, e ele, eu acho que conversando, tipo, né, de gestão para gestão, poderia trazer, montar um projeto e ele colocar porque tem outras... Também que seja uma extensão pequena. Isso, exatamente. E porque profissionais qualificados aqui em Tabatã, Mucuri, tem. A rede de saúde hoje, ela conta com profissionais excelentes, tá, Gerson, aqui em Tabatã, em Mucuri. Então, tem pessoas capacitadas que pode estar ajudando e trabalhando nessa área também, e ajudando muitas pessoas que eu vejo cada vez mais envolvida nessa questão de dependência química. E essa droga que eu tinha falado anteriormente é uma droga que está preocupando muito a nós profissionais, porque ela em pouco espaço de tempo, ela é pior do que o crack, do que a LSD, do que a cocaína, do que tudo, porque a reação que ela causa com sua inúmeras quantidades de substâncias tóxicas no organismo, o que ela causa no ser humano, e com um ano estourando, essa pessoa pode vir a óbito, sem contar os estragos familiares e sociais. Mas fechando a pergunta, tem condição sim, é algo para se sentar. Eu acho que no momento que levar a ideia ou conversar, né, com a rede de saúde daqui ou com a gestão daqui, eu acho que de jeito nenhum não iam fazer objeção, porque nós somos uma equipe comprometida com a saúde. Eu sou comprometida com a saúde. Então, independente, né, a gente quer ver a pessoa bem, na sua totalidade. Lembrando, Jéssica, que saúde é uma confluência de todos os fatores, não é uma coisa só. Antigamente, a gente ia ali no laboratório, tirava o sangue, se desse tudo ok, a gente era considerado uma pessoa saudável. Hoje não é assim, não. Eu posso estar tudo bem nos meus exames, mas psicologicamente eu posso estar afetada. E nesse caso eu não estaria bem. Então a gente é comprometido com a saúde. Então tudo que liga à saúde liga a gente também. Nós somos uma rede e essa rede tem crescido e tem se fortalecido, e hoje nós trabalhamos de forma multiprofissional realmente, né? Mesmo distante nós estamos unidos. Por exemplo, no caso de maioria de pacientes aqui, ele não é paciente de um, ele é compartilhado, porque ele não precisa ser trabalhado, ele não deve e não é trabalhado só em uma área, por exemplo, fisicamente.
mas ele é trabalhado biopsicossocial e espiritualmente. Então ele precisa dessa equipe multi para estar dando esse apoio e esse suporte, dizendo, eu estou aqui para te ajudar, né? Nós estamos aqui para somar e vamos juntos, né? Enquanto existir uma possibilidade, por que não? Vamos trabalhar nessas possibilidades. Mas isso seria a longo prazo. A curto prazo, está precisando muito, é o que eu sugeri no início. Não vai pagar nada, só vai gastar, talvez nem com a passagem. Porque se fizer um requerimento ou conversar, né, dependendo se não tiver condição, eu só sei te dizer uma coisa, o ônibus para lá na porta, exatamente na porta. É só descer e pronto, já está dentro do instituto que chama Dr. Jesus do Isidoro. Doutora Carla Andréia, obrigado por participar conosco aqui. Deixo o microfone nesse momento para as considerações finais, havendo algo mais a acrescentar a nível desse nosso bate-papo, fique à vontade, o espaço é franqueado à senhora. Gente, eu quero agradecer a vocês ouvintes, minha Jéssica, que é sempre muito carinhoso, muito bacana aqui conosco, o pessoal da saúde, da clínica, obrigada pelo carinho, pelo convite. Eu quero dizer para vocês, droga, seja ela lícita ou ilícita, é uma droga. E a gente não precisa de droga para viver. Tem tantas coisas boas que a gente pode acrescentar na nossa vida. Faz educação física, faz uma atividade física. Namore, beije, abrace, faça outras atividades, jovens, que venha enriquecer, acrescentar, somar na sua saúde como um todo. Mas droga, abandona isso. E se você está passando por uma situação assim, ou conhece alguém que esteja passando, pode entrar em contato comigo depois, no meu privado, ou buscando orientação, informação. Os detalhes a gente fala no PV, tá bom? O meu contato é o 73-998-60-4886. Eu sou Carla Andréia, psicóloga, eu atendo aqui na clínica. Qualquer coisa, eu estou aqui para esclarecer ou à disposição no que diz respeito à saúde. Para o podcast, Gerson Leal.